Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, como prometido, a gente vai falar de indicações e contraindicações para lentes de cerâmica, tá? Esse caso foi um caso que eu recebi no consultório em 2019, final de 2019. E como que esse paciente chegou para nós aqui na clínica? Ele chegou exatamente dessa maneira. Foram feitas lentes de resina, no caso dele, mas totalmente mal planejadas. Pessoal, sempre vai existir aquela dúvida, resina é melhor, cerâmica é melhor, o que é melhor, o que é mais durável? Depende da indicação. Todo material é bom, mas desde que siga a indicação correta. Esse caso desse paciente não tinha indicação de resina. Primeiro, por conta da mordida dele. Segundo, por conta dos hábitos. E terceiro, e principalmente terceiro ponto. Esse caso foi feito sem nenhum planejamento. Olha aqui o tártaro embaixo, ó. Olha o tártaro em cima. Esse paciente de fato chegou assim. Ele chegou com metade, ó, tártaro, placa bacteriana, né? Resina mal acabada aqui, invadindo muito espaço de gengiva. Zero proporção, então um dente central diferente do outro, lateral maior do que o central, desrespeitando totalmente a proporção, né? A gente chama isso de proporção áurea. Tem um porquê de como as coisas serem, né? E esse paciente chegou assim, com metade das resinas em boca, metade caída, muita placa, muito tártaro, e ele estava extremamente insatisfeito. Então o que a gente planejou? Primeiro, fizemos a remoção dessas resinas antigas, fizemos a adequação de toda a parte, né, para saber como que estavam os dentes embaixo. Nós ajustamos todos esses dentes e mandamos para o laboratório fazer as cerâmicas. E pessoal, isso não é no mesmo dia que resolve. Então a gente removeu toda a resina antiga, condicionou a gengiva, melhorou toda essa situação, ajustou o dente, moldou. Na época a gente não utilizava ainda a tecnologia digital de escaneamento para fazer, né? E aí nós fizemos cerâmicas. A gente vai com a editora aqui agora, a gente vai passar para a parte do resultado final. No caso desse paciente, pessoal, a gente optou, junto dele, claro, né? Optou por ter um resultado, uma cor mais perto do natural. Não dente branco, mas nada que fuja, né? E mais do que isso, vocês podem perceber aí no vídeo que os dentes seguem uma proporção. Além disso, nós temos aquela bordinha translúcida, aquela translucidez, que remete muito à naturalidade de como Deus fez os nossos dentes. Mas o que eu quero dizer? Não só mostrar um antes e depois para vocês, superior e inferior, não só isso. Mas eu quero mostrar para vocês é que sempre atrás de um resultado duradouro como esse, a gente tem o planejamento. A gente falou no vídeo anterior do caso do nosso paciente, onde ele chegou com incômodo para fechar os espaços entre os dentes. No caso dele foi planejado para fazer resina, né? Ele tem resina na boca, fez superior, depois fez os inferiores, por conta da cor principalmente, para não dar aquela diferença, né? Mas o que a gente sempre vai focar? Na indicação, no que tem que ser feito antes, né? No preparo de limpeza, adequação. A gente sempre vai bater muito nessa tecla de vocês visitarem o dentista de vocês regularmente. Ou se você for perto de nós, aqui da nossa região, para que você nos faça uma visita, vai ser super agradável, vai ser um prazer enorme da nossa parte, da nossa equipe, poder te receber, né? Se você pensa em fazer um planejamento estético, se você, porventura, conhece pessoas que estão na situação desse paciente, que fizeram algum tratamento estético, mas se sentem insatisfeitas, se sentem inseguras com o resultado, né? Porque a gente sabe, eu como paciente que também tem a parte estética feita aqui no meu sorriso, isso não é para você fazer num dia e trocar no mês seguinte ou ter problema tão rápido. Isso é feito, é planejado para que dure anos e anos e anos, e principalmente de maneira conservadora. Eu vou pedir para o editor subir um pouquinho aqui para a gente, que aqui também eu vou abordar um ponto com vocês que gera muita dúvida. Ah, doutor Guilherme, eu sei que a lente de resina ela desgasta menos, né, para fazer. Isso, pessoal, depende muito, tá? O pessoal fala, cerâmica, a lente de cerâmica tem que desgastar demais. Aqui, pessoal, no caso desse paciente, a gente praticamente não mexeu em nada do dente dele. A gente fez a remoção das resinas, ó, e manteve, claro que no caso dele tem alguns espaços a mais, mas a gente manteve
praticamente a mesma estrutura, né? Então essa questão de que vale mais a pena, o que é melhor, o que é pior, sempre vai ser em cima da indicação. Segundo, a coloração dos dentes, tem volume, não tem, né? E em cima disso a gente vai indicar o melhor material personalizado para o seu caso e principalmente sempre pensando em durabilidade, porque não adianta, a gente sempre faz essa analogia, não adianta construir um prédio com areia da praia, esse prédio não vai ficar. E na boca a mesma coisa. Não adianta a gente propor um material para esse paciente com a melhor intenção do mundo, quando isso não está indicado para ele, né? Então, só dando mais um close aqui, o antes, como esse paciente chegou, com resinas insatisfatórias, manchadas, invadindo espaço de um dente e de outro, comprimindo gengiva. Depois ele ajustado, preparado, o termo que a gente usa aqui na clínica, e depois o resultado final. Então, pessoal, que sempre vai valer a indicação correta para escolher o material correto e aí sim a gente chegar em resultados duradouros, que é o que eu espero para os meus pacientes, é o que os meus pacientes esperam de mim também. E não resultados como que, por mais que o profissional tenha tido boa vontade, não era indicado, né? Resinas insatisfatórias, com manchamento precoce, com fratura, soltura, né? Como a gente tem na foto. Depois, na adequação, a gente vai seguir todo o passo a passo de novo com vocês, né? Depois dos ajustes nos dentes, um preparo conservador, um desgaste conservador, quase não dá para perceber que tem desgaste, ou seja, não gera nenhum prejuízo para esse paciente. E seguindo aqui o resultado final, a estética final. E como eu disse para vocês, a gente está em 2024, esse caso foi feito no final de 2019. Estou querendo adiantar o tempo aqui com vocês. E o resultado está mantido. O paciente foi conscientizado, ele vem nos retornos, ele vem nas consultas, ele entendeu o porquê de sempre frequentar o dentista 2 vezes ao ano, é o que a gente recomenda para vocês. Todo vídeo, vocês assistindo aí, todo vídeo vocês percebem que a gente sempre bate na mesma tecla, né? E a gente consegue chegar em resultados satisfatórios como esse. Pessoal, esse foi o nosso vídeo falando sobre as lentes de porcelana, de cerâmica, tá? Para desmistificar um pouco o porquê de um material e de outro, as diferenças de um material e de outro e porquê e como usar, né? Que eu acredito que isso seja a maior dúvida de vocês ou até mesmo dos dentistas que podem estar assistindo aí, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no coraçãozinho, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para as notificações para vocês sempre serem avisados dos nossos vídeos. Que a gente faz produção e postagem dos vídeos dia sim, dia não. E tem bastante conteúdo para vocês. Não só sobre materiais de cerâmica, de resina, mas também de outros temas muito corriqueiros aí dentro da odontologia. Tá bom? Obrigado pelo carinho e atenção de vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto mais técnico. E Guilherme, o que seria esse assunto mais técnico? A gente está fazendo uma sequência de vídeos abordando desde a parte de prevenção, parte de mau hálito, fio dental, né, a parte de lesões. E hoje a gente vai abordar com vocês aqui um misto de tudo isso, né? E o que nós temos no caso desse paciente aqui? Uma queixa que é uma queixa extremamente recorrente. O paciente chega aqui na clínica, ele quer fazer um tratamento estético, mas na cabeça dele é só chegar e fazer o tratamento estético e não talvez trabalhar em coisas que vêm antes, né? Como no caso dele, a maior queixa desse paciente aqui é o espaço entre os dentes. E Guilherme, como é o nome desse espaço entre os dentes? O que a gente chama, né, que a gente dá de nome técnico para isso é diastema. E eu também sou um paciente que tinha diastema até antes de fazer a parte estética aqui, né? Mas quando o paciente chegou, a primeira coisa que a gente orientou ele a fazer é a prevenção. Então vocês podem notar aqui que entre os dentes a gente tem o tártaro, que é a evolução da placa bacteriana, ele evolui, vira o tártaro e fica essa parede, né, amarelada entre os dentes. Então essa formação do tártaro. O que a gente planejou com ele? A parte estética, claro, mas antes de tudo a gente removeu o tártaro, condicionou a gengiva, para assim, quando a gente for para a parte estética, a gente não ter tipo de nada de risco de contaminação nenhuma, tá bom? Então a gente vai mostrar, o editor vai mostrar para vocês aí
a parte do sorriso desse paciente, então diastema superior, diastema inferior, e a gente sabe que isso realmente é uma queixa, um incômodo considerável. A gente vai mostrar essa parte aqui agora para vocês, ó. A mordida do paciente está boa, mas a gente dando uma ênfase aqui nos posteriores, a gente vê também que tem a presença de tártaro, presença de placa bacteriana, né, bem aqui nessa pontinha. Então, de fato, o primeiro ponto a se trabalhar nesse sorriso é a prevenção, é a limpeza. Então, Dr. Guilherme, o que você planejou para esse sorriso? Como eu disse, pessoal, primeiro a gente fez toda a parte de prevenção, limpeza, raspagem de tártaro, deixou a boca desse paciente realmente impecável, sem nada de bactéria. Depois disso, a gente planejou digitalmente esse sorriso. E como é feito isso? Isso aqui, pessoal, a gente chama de escaneamento intraoral. É como se a gente fizesse um molde dos seus dentes, mas digitalmente, é feito por um scanner. E esse scanner, além de fazer esse molde digital, ele tem várias outras funções. A gente consegue saber como vocês mordem, a força exata que existe em cada dente, né? Mas no caso desse paciente, um planejamento, que poderia ser feito tanto em resina como em cerâmica, que é a porcelana, ou seja, lentes de resina ou lentes de cerâmica. E a partir desse vídeo a gente vai trazer mais dois para vocês, né? A continuação desse, falando sobre as lentes de resina, que foi o caso desse paciente. Eu já mostro um test drive de sorriso, ou seja, uma validação para esse paciente aprovar ou não, né? Que poderia ser feito em resina, como foi o caso desse paciente, ou até mesmo em porcelana. Tá joia? Continua acompanhando aqui. Então, pessoal, seguindo aqui, né, no caso do nosso paciente, o que fizemos? Prevenção, toda adequação meio bucal, limpeza, né, resumindo o termo. E fizemos a apresentação do sorriso novo dele, né, um provisório. Isso já instalado em boca, mas a gente desenhou digitalmente esse sorriso, transferiu para a boca, e o paciente, antes de sair com o resultado definitivo, ele viu nele. Aí ele faz a validação ou não, que ele pode simplesmente falar assim: olha, doutor Guilherme, eu gostei, mas será que é possível a gente trabalhar um toque, um dente assim, um dente assado, a gente consegue melhorar alguma coisa, né? Ou trocar, fazer uma substituição desse design, desse projeto de sorriso, né? Isso aqui é super bacana, a gente consegue projetar e fazer várias e várias mudanças até o paciente de fato aprovar. Claro que dentro do possível para o caso dele, porque existem também limitações, né? Mas o caso desse paciente, ele foi resolvido em resina composta, como eu também tenho na minha boca. Mas olha lá, pessoal, e eu sempre falo isso dentro de todos os nossos vídeos. Isso aqui sempre vai ser um conteúdo voltado à informação. Não é porque esse paciente resolveu o caso dele com lentes de resina que o seu também vai poder ser dessa forma. Então cada caso tem que ser analisado de uma maneira particular, tá? O que vale aqui dentro desse vídeo é a gente mostrar para vocês as possibilidades, principalmente quando se trata de tecnologia, que é o escaneamento intraoral, que é uma coisa que vai ser cada vez mais frequente. Se você ainda não fez escaneamento, eu tenho certeza que você fará e não vai demorar. Porque a gente sempre também fala nos vídeos, a gente sempre vai recomendar as consultas periódicas no seu dentista, né, de 6 em 6 meses. Eu tenho certeza que se ele ainda não tem esse equipamento, não vai demorar muito para ele adquirir e você passar por todo esse processo de experiência, tá? Então, voltando aqui no caso do nosso paciente, essa foi a validação do tratamento e a gente conseguiu reproduzir exatamente como está nesse projeto digital o sorriso definitivo dele. Então vejam como a tecnologia ela é tão bacana que ela consegue replicar antes mesmo da gente fazer o definitivo e aí sim assegurar para o paciente e também para nós um resultado com muito mais tranquilidade. Então, pessoal, esse aqui foi o caso do nosso paciente, onde foi possível resolver com lentes de resina, né? Mas veja bem, o caso dele era o fechamento dos espaços, acompanhamento, deixar uma dinâmica melhor do sorriso, né? Veja também que a cor influencia muito no resultado final. No caso desse paciente, ele escolheu uma cor mais clara e aí embaixo dá muita diferença de cor, ele optou também por fazer nos inferiores. Então são várias conjunturas que a gente, junto do paciente, dentro da nossa parte profissional, vale a indicação, a recomendação do que seria melhor para ele, dentro do caso dele em específico, né?
Mas também vale dizer que existem tratamentos que podem vir antes, como aquele paciente que tem, e eu já tenho certeza que você já viu isso acontecer alguma vez, aquele paciente que tem um sorriso que mostra muita gengiva, né, aquele sorriso que a gente chama de sorriso gengival, onde a gente indica para o paciente que seja feita a primeira cosmética dessa gengiva, aguardar a cicatrização e depois fazer a parte estética dos dentes. Então percebe que a gente tem vários cenários dentro de um planejamento estético e funcional. E isso vai ser feito personalizado de caso a caso, né? No caso do nosso paciente, foi feito o test drive, depois a execução, e ele vai voltar para fazer os inferiores, principalmente para a gente não ter essa diferença de tonalidade, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu abordar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento, a respeito da prevenção, para vocês entenderem que tudo está somado uma coisa na outra, né? Fala bastante também sobre a parte do digital, que a internet hoje, né, o mundo que a gente vive hoje, ele é 100% digital. Na odontologia não tem sido diferente, tem sido muito assim também, né? As ferramentas são maravilhosas. Então a gente vai trazer para vocês muito mais assunto relacionado a isso, que é o nosso cotidiano, né? E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai trazer sobre lentes de resina, as diferenças de lentes de resina, lentes de porcelana, as indicações, contraindicações. Será que de fato a resina serve para todo mundo? Será que a porcelana, a cerâmica vai servir para todo mundo? A gente colocar isso numa balança e entender de fato o que pode ser melhor de caso para caso, tá bom? Então não deixe de nos seguir aqui no nosso canal, clica aí no inscrever-se, dá o joinha, curte, comenta, compartilha, porque esses assuntos são assuntos que estão cada vez mais em alta. E eu tenho certeza que ou pode te ajudar, ou pode ajudar uma pessoa que você gosta, que você tem certeza que isso pode ser benéfico, tá bom? Obrigado e a gente se vê lá no próximo vídeo.